Sejam bem-vindos. A atividade de hoje, a ideia é tratarmos um pouco da questão da morte, mas sob uma abordagem que não está focada muito no fenômeno da morte, embora possamos falar também sobre isso se for do interesse de vocês, mas propriamente de por que lembrar da morte sempre foi tão importante em tantas civilizações. Por que a lembrança da morte nem sempre foi tão aterrorizadora? Aliás, algumas vezes não era nada aterrorizadora em várias civilizações do passado, da forma como é para nós hoje, em muitos casos. Existe uma frase, uma expressão latina chamada memento mori. Essa frase latina, memento mori, significa, literalmente, lembra-te de que vais morrer. Imaginem vocês em quantos locais havia gravada essa inscrição. Memento mori. Na casa das pessoas, nos locais por onde se passava, nas instituições comerciais, inclusive na urbe como um todo. Memento mori. Por que será que era tão importante para eles lembrarem disso, de que iam morrer? Será que havia aí algum tipo de morbidez? Será que eram masoquistas? Por que essa necessidade de lembrar constantemente da morte? Houve, inclusive, um romano muito expressivo, muito importante, que era o imperador Marco Aurélio, que dizia exatamente isso, com outras palavras, que se deveria tomar a morte como conselheira. Ela é uma excelente conselheira. Vamos tentar entender o que era o ponto de vista dessas pessoas, que lembravam da morte não propriamente por causa da morte em si, mas por causa da vida. Achavam que lembrar que se vai morrer dava ao homem uma possibilidade de vida totalmente diferente. Existe uma teoria que não é latina de origem, mas que também influencia o mundo romano, as civilizações em geral, que se chama teoria do impacto. O que vem a ser a teoria do impacto? Ela diz simplesmente o seguinte, que no contraste nasce a consciência. Imaginem vocês, por exemplo, uma situação muito comum. Valorizamos algo que tivemos a vida inteira, às vezes apenas quando perdemos. Ou às vezes valorizamos uma cidade que vivíamos o dia que nos mudamos dela. Ou valorizamos uma pessoa que convivia conosco quando a perdemos. O contraste, imaginem o seguinte, o contraste entre duas cores, nesse caso o cinza e o azul. Por que eu sei que existe o cinza e o azul? Porque aqui termina um e começa o outro. No contraste entre dois planos se produz a consciência. Isso é uma teoria muito antiga. Imaginem vocês que o universo fosse inteiramente cinza. Não teríamos consciência do cinza. Pitágoras costumava dizer que soava o tempo todo no universo uma nota musical, que era a música das esferas. Vocês ouvem a música das esferas? Nós não ouvimos. Por quê? Segundo ele, porque ela jamais cessava. Então não se produzia o contraste entre som e silêncio. Portanto, não há consciência. Então, quando temos o contraste entre dois planos, percebemos a diferença entre eles e aprendemos a valorizar e avaliar corretamente cada um dos dois. Então, quando teríamos a melhor condição de avaliar o valor da vida? Diante da morte. No contraste entre morte e vida, temos uma pedra de toque para percebermos qual é o valor da vida, para hierarquizarmos o que é realmente importante. Alguns de vocês estiveram aqui recentemente, fizemos um curso há umas 3 semanas atrás, sobre planejamento do tempo. E para aqueles que estiveram aqui, eu falava exatamente sobre isso. Quando eu falo para vocês, planejem o seu dia ou a sua semana, só pensam, ou na maior parte dos casos, só pensam naquilo que vão fazer ou naquilo que pretendem ter. Não é isso? Essa semana vou pagar tais contas, vou a tais lugares, vou fazer tais trabalhos. Dificilmente você planeja o ser no curto prazo. Bom, eu vou lutar para combater tal forma mental de crítica, tal tendência, tal atrito de convivência. Nós não planejamos, não pensamos no ser no curto prazo. Mas quando você coloca o longo prazo, a tua vida como um todo, o que mais pensamos, o que se torna mais importante é o ser. Bom, o que eu serei lá no final? O que terei construído dentro de mim? Nesse momento, o ter e o fazer se tornam absolutamente desnecessários, de pouca importância. Percebem isso? É muito difícil você imaginar uma pessoa diante da morte parando para contabilizar
os recursos que tem, ou as suas propriedades, ou as contas que estão por vencer, nesse momento, ter e o fazer se desvalorizam e reina soberano o ser. Portanto, aí vocês já percebem que essa tradição tem razão. Quando pensamos grande no tempo, quando nos colocamos frente a frente com a morte, temos uma percepção do que é válido na vida. Isso nos daria uma oportunidade de, trazendo essa percepção para o momento presente, hierarquizar corretamente a nossa vida. Vários outros pensadores ao longo da história já falaram sobre isso também. Sempre cito um estudo de uma médica muito recentemente, alguns anos atrás, uma médica americana, psiquiatra, tanatologista, que ela passou a vida inteira cuidando de doentes terminais. E ela falava exatamente algo muito parecido com isso. Ela dizia o seguinte: olha, quanto mais materialistas eram os meus pacientes, mais raramente chegavam lúcidos ao momento da morte. Eu acho muito interessante essa colocação dela. Ela dizia, olha, diante da morte, fica claro para o homem o que é real e o que não é. E se ele empregou toda a sua vida em coisas que nesse momento ele percebe que não tem nenhuma consistência, a consciência não suporta esse fato e se evade. Então ele entrou em processo de alienação mental, de coma, de perda de memória, como uma forma da consciência não confrontar o fato de que não percebe muitas coisas reais na vida que ficou para trás. Porque diante de uma constatação como essa, diante da morte, só vale o que somos, só vale o que construímos dentro de nós e nas pessoas à nossa volta no campo do ser. O ter fica muito secundário, é válido apenas como meio, nunca como fim. E isso é evidente para qualquer pessoa diante desse contraste. Então fica claro que a vida é um recurso que pode ser bem ou mal empregado, pode ser bem ou mal administrado. Vocês percebem uma coisa curiosa e é interessante que reflitamos sobre isso. Diante de uma mesma quantidade de recursos, uma pessoa faz maravilhas e a outra não faz nada. Não é assim? Existe inclusive uma parábola bíblica dos talentos que fala sobre isso. 3 homens que recebem a mesma quantidade de talentos, que é um tipo de moeda. Um talento é colocado na mão de um homem e se multiplica, na de outro se perde, na de outro é apenas guardada e se conserva. Então, um recurso que é a vida pode ser infinitamente estendido e pode ser tremendamente curto, exíguo. Nós temos uma tendência, numa época onde a gente trabalha muito com o quantitativo, de acharmos que uma pessoa que vive muito tem necessariamente mais oportunidades do que aquela que vive pouco. Percebam e olhem para trás e vejam que os grandes homens, às vezes quantitativamente, tiveram muito poucos anos de vida. Um Alexandre Magno, um poeta que gosto muito, Khalil Gibran, morreu com 42 anos, muitos viveram muito pouco. Você pode dizer que esses homens tiveram pouca vida ou tiveram uma vida tremendamente intensa em poucos anos. Então todos esses elementos vêm à tona quando trabalhamos com a ideia da morte. A teoria do impacto nos traz exatamente essa ideia. Recentemente, talvez alguns de vocês tenham visto, que aliás tem muito a ver com o tema dessa palestra, semana passada saiu uma revista nas bancas da Super Interessante, que tinha na capa a foto de um menino e você ia passando as páginas, a contracapa, por dentro, por fora, havia uma produção em Photoshop onde eles iam envelhecendo e terminava ele um ancião. E a reportagem era sobre a eternidade do corpo físico. Bom, não vou entrar muito no teor dessa reportagem agora, podemos até abordá-la mais para frente, mas uma das colocações que eu achei muito curiosa e muito bizarra nessa reportagem era o seguinte: dizia-se que, de acordo com os nossos desenvolvimentos tecnológicos atuais, talvez daqui a 100 anos a humanidade tivesse uma longevidade de 200 anos. E que isso faria com que os homens todos pudessem chegar a ser muito sábios. Eu achei isso muito curioso. Muito engraçado. Vocês imaginem deduzir que um homem vai se tornar sábio porque ele viveu 200 anos? Então, olha, vamos e venhamos. Teríamos que considerar vários nomes laureados pela história como muito ignorantes, como, por exemplo, Jesus Cristo, só viveu 33. Vamos e venhamos. Então, essa mentalidade de que vida tem valor pela quantidade, não pela qualidade, era algo que fica muito claro quando você contrasta com a morte. O quanto de vida colocamos dentro desse tempo. Daí que eles tomavam a morte como uma conselheira muito preciosa, tá? Para que aprendessem a viver.
O nosso intuito aqui hoje é trabalhar mais com essa ideia. Como a morte, a ideia da morte, nos dá uma noção clara que nos ajuda a viver. Uma das dificuldades que a gente tem hoje em dia é que tudo é considerado relativo. Já pararam para perceber isso? Nunca aconteceu de você tentar advertir uma pessoa com boa vontade de que a conduta dela não era mais apropriada e ela chegar para você e dizer: o que é bom para você não é bom para mim. O fato de que você não concorde com o que eu estou fazendo não quer dizer nada. E nós vivemos muito isso hoje em dia. Tudo é relativo, a tal ponto que existem muitos hoje que consideram que os valores são relativos. A justiça, a bondade, a fraternidade, tudo é relativo. Então, o que é justo para você não é para mim, quem é você para me julgar? Como se não houvesse absolutos na natureza. Isso é uma coisa curiosa, porque isso torna a vida quase que inviável. Já imaginaram você chegar para um corrupto e dizer para ele: olha, o que você faz não é justo. Olha, para mim é uma questão relativa. O que é bom para você não é para mim. Bom, como controlamos a vida social nesses termos? Nós estamos afogados numa, digamos assim, uma imaturidade do ser humano, de achar que tudo é relativo e não reconhecer que há certas coisas absolutas. Bom, nesse sentido, vida e morte são duas balizas muito importantes, porque não há como questionar nenhuma das duas. Acredite você ou não nelas, elas estão aí. E provam ao homem que há certas coisas, eu acredito até que muitas coisas, se não todas, que independem da opinião dele. E que existem, acredite nele ou não. E obriga ele a se posicionar diante dessas balizas com maturidade e não ficar brincando de esconde-esconde com a vida, eternamente achando que ele pode criar a justiça ou criar a bondade, porque isso é um terreno de relatividade onde nada existe de real. Bom, a vida e a morte estão aí, são balizas concretas e obrigam que diante disso nós possamos nos posicionar e ver o que queremos de ambas, o que queremos da nossa vida e o que queremos ser no momento que ela findar. Porque uma das coisas básicas e fundamentais que o bom senso nos diz é que nós só temos condições de construir algo se cada dia da nossa vida se dirige para carregar um tijolo para essa construção. E se não pensamos o que queremos construir, provavelmente não construiremos nada. Então, se queremos, ao final da nossa vida, ter construído a nós mesmos uma vida que seja válida, que dê uma certa serenidade, que nos dê aquela consciência, como dizia um famoso poeta mexicano, Amado Nerva: vida, não me deves nada, vida, estamos em paz. Se você quer poder dizer isso para a tua vida, é necessário que saiba bem o que quer dela, que administre inteligentemente esse recurso, a partir de agora. Então, só esse tema da relatividade daria para a gente falar aqui a noite inteira, porque é um dos problemas sérios que temos hoje em dia. O homem acha que o que ele pensa do mundo é o que é. É como se você imaginasse na Idade Média, todo mundo achava que a Terra era plana. A Terra deixou de ser geóide por causa disso? Existem coisas que são, ainda que o homem não existisse, e que são por si, e não porque a gente acredite ou deixe de acreditar nelas. E uma das coisas que a nossa sociedade brinca é de não falar da morte, como se, por não falar e não pensar nela, ela deixasse de existir. Já achamos que temos todo esse poder na natureza e as coisas não são bem assim. Bom, eu separei para vocês 3 pensadores: Parmênides, Platão e o terceiro, que não é propriamente um pensador, mas é uma obra clássica, que é o Bardo Todol, que é o Livro Tibetano dos Mortos. Não vou abrir aqui demais o Livro Tibetano dos Mortos, porque daria uma palestra só sobre ele, mas vamos pegar algumas ideias que são bem interessantes desses 2 pensadores e desse livro clássico sobre a morte, dentro dessa abordagem que eu quero dar para vocês. A tônica dessa palestra é mais ensinar a viver do que propriamente falar sobre o fenômeno da morte. Parmênides, conta-se, na doxografia que fala sobre a vida dele, que ele, falava constantemente que não existem várias coisas nas quais o homem acredita, entre elas a morte. E vocês sabem que muitas vezes os filósofos foram mal compreendidos ao longo da história, e são até hoje. E diante da evidência de que várias pessoas morriam, Parmênides negava a morte, isso fazia com que em Eleia, a cidade que ele vivia, as pessoas considerassem que ele talvez não fosse muito certo das ideias, porque isso era uma loucura. Eu disse que uma ocasião havia morrido um personagem importante na cidade de Eleia, e quando Parmênides passa, isso conta a história, que ele teria visto aquele aglomerado de pessoas e teria perguntado: mas o que está acontecendo ali? Ué, como você não sabe, Parmênides? Morreu fulano.
Ah, mas eu já não falei para vocês que não existe a morte? Pronto, consternação geral. Nós sabíamos que ele não regulava muito bem. Como não existe a morte, Parmênides? Olha, o cidadão está completamente morto. Ele, bom, vamos questionar então, para que a gente chegue à conclusão se existe ou não a morte, sobre o que é que vive. E depois, em cima desses ingredientes da vida, vocês vão me dizer o que é que morre. Aí depois de horas de polêmica com aquele grupo de jovens investigadores tentando descobrir as coisas que vivem são compostas de quê? Eles chegaram à seguinte conclusão, de que todas as coisas que vivem são feitas de espírito, de matéria e de forma. Não sei se vocês percebem que matéria como substância é diferente de forma como ideia. Então se eu falo para vocês plástico, vocês não sabem do que eu estou falando. Se eu falo jarra, eu tenho plástico, mas a forma jarra. São duas coisas diferentes. E então eles chegaram à conclusão que tudo que existe é uma amálgama, é uma mistura desses três elementos: espírito, matéria, forma. Ele se certificou de que todo mundo tinha entendido essa conclusão, de que tinham chegado todos ao mesmo ponto, e aí seguiu para o argumento seguinte. Bom, tá certo. Então me digam dessas três coisas, qual é a que morre? Espírito morre? Bom, espírito não é uma percepção sensorial. A gente não pode dar uma resposta como essa, mas se ele existe, ele não morre, porque espírito mortal não é espírito. Por definição, se ele existe, ele é imortal. Matéria morre? O que vocês acham? Morre? Nosso amigo Lavoisier, que dizem perdeu a cabeça por causa disso, né? Falava que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vocês imaginem um punhado de matéria, um punhado de substância, você pode desintegrá-lo até as suas partículas atômicas. Tudo isso estará onde? Aqui mesmo. E voltará a compor um outro corpo, né? A matéria é eterna também. É imortal. E a forma morre? Morre ou não morre? Façam um favor para mim, matem o triângulo. Só esse favorzinho pequeno. Matem. Dá? Ué, vocês me disseram que dá para matar a forma? O que vocês vão fazer? Vão sair destruindo triângulos adoidadamente? Ele vai voltar para o plano das ideias. Daqui a pouco ele encarna em outro punhado de substância. Você destrói, ele volta para o plano das ideias. As formas são ideias. Como é que você vai matar uma ideia? Matar triângulos é uma carreira absolutamente sem futuro. Vocês não vão conseguir. Porque as ideias também são o quê? Eternas. Agora vejam bem que situação Parmênides colocou esses jovens. Porque o espírito é eterno, a matéria é eterna, a forma é eterna, e o homem é feito dessas três coisas e nenhuma das três morre e o homem está ali morto. Como se explica isso? E aí diante da confusão que se formava, ele disse, calma, vamos com calma. Deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui. O que ocorre é que existe algo que o homem realmente é. E outro algo é aquilo que ele está momentaneamente, como se fosse uma vestimenta. E essa vestimenta é composta de matéria e forma. É um casamento de um punhado de substância com uma forma X, que é a forma que você tem hoje. Só que esse casamento, a nossa consciência olha para ele e diz, eu sou isso. E se identifica com isso. Mas é um casamento altamente sujeito a divórcios. Em determinado momento, esse punhado de substância vai-se embora e essa ideia volta para o plano das ideias. E a consciência que estava identificada com essa combinação, o que ela vai dizer? Morri. Cadê eu? Morri. Se ela se identificasse com aquilo que você é e não aquilo que você está, ela não viveria esse fenômeno de morte. Ou seja, na verdade, a morte é uma identificação da consciência com um estado passageiro e não definitivo. Não sei se Parmênides convenceu aqueles jovens com isso, mas eu acho a explicação bastante sensata. E Platão ele ainda ia um pouco além com isso. Ele dizia o seguinte, entre muitas coisas que ele fala sobre esse assunto. Ele dizia, se aquilo que você realmente é imortal, e toda a sua tradição fala sobre isso, toda a sua obra fala sobre isso, aquilo que você é imortal, a morte vem exatamente da identificação com um fenômeno passageiro, que é aquilo que você está. Como você identifica com aquilo que é mortal, quando isso, num determinado momento, se decompõe, porque essa união é mortal. Quando essa união se decompõe, você cai num estado de inconsciência, porque está identificado com aquilo que você não é. Portanto, morte
é sinônimo de inconsciência. Entenderam essa ideia? A morte é um estado de inconsciência em que você cai por identificar com aquilo que você não era. Agora, se morte e inconsciência, e existe um desejo do homem que ecoa ao longo da história de vencer a morte, esse desejo é de vencer a inconsciência. É a mesma coisa, exercício básico de lógica. E o que ele dizia? Não é justo que o homem pleiteie vencer a inconsciência depois da vida, se ele primeiro não a vence dentro da vida. Então, se você considera que morte é igual à inconsciência, se você toma o total da vida de um homem comum, ele está mais morto ou mais vivo? A maior parte da vida, mais consciente ou mais inconsciente? Parem para perceber, para tentar sintetizar. Estamos num momento de síntese, início de um novo ano. Tentem sintetizar tudo o que aconteceu na vida de vocês no ano passado. Todos nós aqui. E vamos perceber quão poucos fatos nós recordamos. Recordamos aquilo que vivemos com consciência. A maioria das coisas perdeu-se no buraco negro da dispersão, da desatenção, da inconsciência. Isso não é um tipo de morte? É. Então ele dizia, para que alguém pleiteie vencer a inconsciência depois da vida, teria que vencê-la primeiro dentro da vida. Entendem isso? Senão não tem mérito para pleitear uma coisa como essa. Está lutando contra algo num momento em que ele não venceu esse algo no momento presente. Tá? Não teria condições de chegar a exigir tanto da vida. Então essas são algumas considerações interessantes para a gente perceber como esses filósofos refletiam sobre esse fenômeno da morte e como isso os ajudava a enriquecer a sua vida e a vida da humanidade. Bom, uma outra coisa que é interessante perceber também, a colocação do Bardo Todol. Como falei para vocês, o Bardo Todol é todo ele sobre morte. Para quem não conhece, o livro tibetano dos mortos é um livro que até o momento em que a China invadiu o Tibete ainda se utilizava, hoje não sei como está isso lá, porque é difícil de saber como está o Tibete hoje, mas esse livro era lido por um oficiante ao ouvido de um moribundo desde o momento em que ele começava a agonizar. E depois, num horário, era lido todos os dias depois do desencarne, por 49 dias. Era uma orientação para a consciência desencarnada. E aí tem todo um conjunto de informações sobre a morte que é difícil você encontrar em outro lugar. Mas eu não vou entrar agora no Bardo Todol quanto ao fenômeno da morte. Só quero realçar com vocês uma frase que eu acho muito forte no Bardo Todol, daquelas frases para sacudir a consciência do homem. Eles dizem o seguinte: o ideal da vida seria que o homem guardasse de cada acontecimento o que ele lhe ensinou de profundo e esquecesse o preço que pagou por ele. Entendem? Cada acontecimento da tua vida você lembrasse o que ele te ensinou e esquecesse o quão duro foi o preço. Como o homem não faz isso, ele vai acumulando um fardo de amarguras, de lembranças negativas, de coisas pesadas nas suas costas. Eles dizem, quando esse fardo se torna tão pesado que não é possível mais para o homem dar um único passo na direção do seu crescimento, do seu aperfeiçoamento, esse homem decidiu que é a hora de morrer. Quando você acumulou uma carga tão pesada de lembranças negativas, de amarguras, de coisas desagradáveis, que isso não te deixa dar um passo na direção do crescimento como ser humano, você decidiu, é hora de morrer. Porque não há vida quando não há mais oportunidade de aprendizado. Percebem isso? Então, se nós formos ver esse sábio conselho tibetano, vamos perceber que nós, em geral, fazemos o contrário. Ou guardamos as duas coisas, que já tem até um certo mérito, aprendi com esse fato, mas lembro o quanto doeu. Ou, às vezes, fazemos pior. Guardamos só o quanto doeu e não aprendemos nada com o fato. Ou não acontece. É muito comum. É como se você imaginasse que você está tentando comprar uma mercadoria e você começa a travar aquela discussão salutar com o comerciante, porque é aí que começa a compra, né? Não, tá caro, tá barato, e ele não baixa o preço, e você se irrita, e ele discute. Depois de muito brigar, você aceita pagar o que ele quer. E vai embora resmungando porque o preço foi caro e deixa a mercadoria no balcão. Nós não fazemos isso? Sofremos com os acontecimentos da vida, saímos resmungando pela vida fora. E o que foi que esse acontecimento te ensinou que te permitiu crescer? O que foi? Sabe que eu nunca pensei nisso? Você pagou o preço e não levou a mercadoria. Percebam que é curioso isso, e nós fazemos constantemente. Isso vai gerando uma bola presa ao nosso pé.
cada vez mais pesada. E chega um determinado momento que ela não nos permite caminhar mais. Aí, segundo o Bardo, o que a vida diz? Hora de morrer, deixa eu te fazer um favor. Deixa eu cortar essa bola de ferro que tem presa ao seu pé. Percebam que curioso, porque segundo essa tradição, a morte é um manto misericordioso, porque te livra do peso. Te deixa leve novamente para voltar a crescer, porque disso se trata, segundo essa tradição. Não tem vida enquanto não houver oportunidade de aperfeiçoamento, de crescimento, em direção àquilo que a natureza espera de nós, ser humano. E aí um outro elemento que eu gostaria de falar com vocês, que também é muito interessante, que é essa questão da caminhada. O Bardo diz, quando a nossa caminhada fica inviabilizada, é momento de morrer. Que caminhada é essa? Então a vida tem um sentido, ela tem um fruto, nós temos aonde chegar, não é um caos onde vamos em qualquer direção. Segundo todas as tradições que falam da vida e da morte, a vida é uma caminhada para o homem em direção à conquista da condição humana. A natureza espera que cada ser seja aquilo para qual ela lhe construiu. Então espera das plantas que sejam plantas, espera dos animais que sejam animais, e espera dos homens que sejam homens, que façam aquilo que lhes corresponde dentro do esquema da natureza. Então espera das plantas que elas façam fotossíntese, espera dos animais que eles exerçam seus instintos, procriem, se perpetuem, espera dos homens que eles tenham valores, virtudes e sabedoria. Ainda ontem eu falava com os jovens que estavam aqui um pouco sobre isso. Imagina se cada um desses seres não cumpre essa função. A planta deixa de fazer fotossíntese, inviabiliza toda a cadeia alimentar, acaba a vida orgânica no planeta, não é isso? Os animais deixam de se alimentar ou deixam de procriar, extingue aquela raça e isso vai gerar um desequilíbrio em todo o equilíbrio biológico do planeta, em toda a estrutura da vida no planeta, no ecossistema do planeta. E se o homem deixa de se alimentar de valores, o que acontece? Ele não destrói só a vida orgânica nem o ecossistema, ele pode destruir até o planeta, porque se torna um animal dotado de mente, que é uma coisa perigosíssima, porque com os mesmos objetivos instintivos, mas agora potencializado por uma mente pensante. Vocês percebem o perigo que isso constitui? Imaginem uma fera selvagem, cujos únicos objetivos são instinto de sobrevivência e instinto de procriação. Se você coloca uma mente nessa fera, ela é capaz agora de potencializar a sua possibilidade de atingir esses instintos ao máximo, porque a mente é uma ferramenta poderosíssima, se torna um predador que ninguém segura. Então é necessário, para lidar com uma ferramenta tão delicada quanto a mente, que o homem seja homem, que seja guiado por valores, por virtudes, por sabedoria. E quando isso não é feito, bom, ele inviabiliza mais do que se não tivesse plantas ou não tivesse animais. Percebam o risco que existe nisso. Então toda a natureza espera que o homem seja homem, que ele conquiste os atributos do ser humano, os valores que o caracterizam. Existe um sentido para a vida, segundo essa tradição, isso não é casuístico, não é o que cada um entende, o que cada um quer. Estamos aqui para ser humanos. A natureza, quando precisa de uma planta, ela diz presente, estou aqui. Precisa de um animal, ele diz presente. A natureza precisa de homens também. E viemos aqui para conquistar, de fato, aquilo que temos em potência. É um dos elementos fundamentais para que possamos viver, entender o que é viver como ser humano. E não viver de qualquer maneira, porque isso não é viver, isso é sobreviver. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Bom, e existe um outro elemento que é interessante, que também essas tradições antigas, estamos fazendo um tratado comparativo, um estudo comparativo de várias delas, eles diziam o seguinte: nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Nada que realmente te pertence pode ser tirado de ti. Nem a morte pode tirar de ti aquilo que realmente te pertence. Partam do princípio, da hipótese de que isso seja verdadeiro. O que a morte não pode tirar de nós? Todos os teus bens materiais? Pode. Todos os teus vínculos com as pessoas à tua volta? Pode. Isso aqui ela pode? Pode. Pode e vai tirar em determinado momento. O que a morte não pode tirar de nós? Aquilo que somos. Se você é justo, se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa que conquistou um determinado nível de valores, de virtudes, de sabedoria, segundo essas tradições, nem a morte pode tirar isso de você. Então isso é teu.
Portanto, quando não focamos a nossa vida para conquistar as coisas que realmente são nossas, saímos da vida de mãos vazias. Então essa frase também ela é muito útil, porque ela nos mostra o que de fato pode ser conquistado por nós, que é válido, que é verdadeiro, que sobrevive ao teste da teoria do impacto. O que é realmente nosso? Bom, mas vamos partir para um outro lado da situação. Vamos imaginar que nós tenhamos diante de nós uma pessoa extremamente materialista, que me diga, olha, eu não acredito nisso. Ah, não, isso é conversa fiada, como a morte não tira? A morte é extinção, ela tira tudo, não sobra nada, não acredito nisso. Bom, ainda nesse caso, eu poderia recorrer com vocês a uma frase do imperador romano Marco Aurélio, que eu acho muito interessante. Não é bem uma frase, é uma situação que se diz que ele viveu, onde os materialistas da sua época, que materialista sempre houve, não sei se sempre haverá, espero que não, mas sempre houve na história, chegaram para ele e disseram, imperador, o senhor é um homem que se esforça tanto para ter virtudes, se esforça tanto pela integridade, pela justiça, o senhor já imaginou que pode acontecer a situação de que não haja nada depois da morte e que esse seu esforço não compense? Bom, vocês sabem que Marco Aurélio era da escola estoica e os estoicos são grandes lógicos, trabalham muito com a lógica. E ele usa um exercício de lógica muito simples e muito eficiente. Olha, meu caro, só tem duas possibilidades. A primeira, vamos dizer que haja alguma coisa depois da morte. Então vale a pena você ter valores agora, porque depois certamente poderá estar com eles e continuará, se perpetuará vivendo esses valores, portanto é válido. A segunda é de que não exista nada depois da morte. Então vale a pena ter valores agora, porque é a única oportunidade que você tem de tê-los. Entendem isso? Se não tiver nada depois da morte, mais uma razão para você viver como um ser humano, porque não vai ter outra chance, então aproveite. Então, em qualquer caso, os valores são a melhor coisa que o homem pode ter, porque para isso viemos. Agora vejam que interessante. É uma das coisas difíceis hoje é convencer o homem de que ter valores é alguma coisa que é boa para ele, é agradável. Lembram aquilo que eu falava ainda há pouco para vocês da pedra, do animal, do homem? O que alimenta a planta, por exemplo, é a água, é o sol. E se você oferece para ela água, ela absorve essa água com toda satisfação, porque ela sabe que isso lhe dá vida como planta. O que alimenta o animal, a sua comida, o seu alimento, quando você oferece, ele avança em cima de você para pegar o alimento, porque ele sabe que isso o mantém vivo e capaz de exercer aquilo que se espera dele. Agora, o que alimenta o homem, que são os valores, você oferece para ele não quer. Você precisa dar a ele alguma recompensa para que ele tenha valor, então ameaçá-lo de alguma punição se ele não tiver. Não é curioso isso? Ou seja, é um ser que precisa ser subornado para ser alimentado. É algo estranho, é como se você tivesse que chegar para uma planta e dizer, olha, se você beber água, eu te dou tanto. Agora, se você não beber, eu te castigo. Bom, é estranho isso, porque ele deveria ter avidez de valores, como a planta tem de água. Não, nós vivemos uma sociedade onde fica complicado até entendermos o que é um homem ético, por exemplo. Porque uma ética é de coerção. As pessoas são éticas porque se não forem, serão punidas. E se forem, serão recompensadas. E é objeto de manchete quando um homem é ético acima da média. Tá? Precisa de toda uma pressão social e um monte de prêmios para que o homem seja ético, ou seja, para que ele se alimente. Não é curioso isso? Ou seja, dá a impressão de que o homem não conhece o sabor de ser humano. Não depurou o paladar, não conhece o sabor da vida humana. Portanto, precisa ser forçado para fazer aquilo que se espera dele no esquema da natureza. Isso é muito curioso. E aí nós falamos um pouco do conceito de felicidade. Ter valores vale por si, e não pelo que você vai ganhar ou deixar de ganhar com isso. E é um elemento que aí nós entraríamos numa outra esfera, que é a esfera da ética, da moral. Considerar que um homem só é ético se ele é ético porque ama sê-lo. E não porque ele vai ganhar ou perder alguma coisa com isso. Não por prêmio ou por castigo, mas por uma imensa satisfação de se alimentar daquilo que lhe é próprio. Um estado quase de graça por se alimentar daquilo que é próprio dele e por ser humano. Isso deve ser algo importantíssimo para ele, deve ter um valor excepcional. Isso seria, segundo essas tradições, a felicidade humana. Você ser justo não deveria ter como motivação um prêmio que você vai receber depois, mas a justiça em si, porque não existe coisa mais maravilhosa, como dizia Marco Aurélio, do que a oportunidade de ser justo.
Existe, inclusive, uma poesia muito bonita de um filósofo da escola que ele diz exatamente: o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. O maior prêmio de quem é justo é justamente estar sendo, e não o que venha depois. Como prêmio ou como castigo, a felicidade humana consistiria em ser humano e realizar-se nisso. Kant, ele tinha uma frase que eu acho muito interessante. Kant é um pensador que às vezes as pessoas não gostam muito de lê-lo porque ele é um pouco complexo na forma como se expressa, mas tem coisas muito bonitas. E essa particularmente sobre a felicidade humana eu acho muito bela. Que ele diz o seguinte: em geral, quando o homem busca a felicidade como fim, não é a humana que ele encontra. Quando ele busca os valores como fim, como subproduto, ele encontra a felicidade humana. Se ele quer buscar obsessivamente a felicidade, ele vai querê-la a qualquer preço e acaba tendo uma felicidade animal. Se ele busca os valores, de quebra, ele vai ter a felicidade que lhe corresponde. Que vem exatamente de ser e não de ter ou de perder. Agora imaginem que interessante isso, porque isso é a grande beleza da vida humana. Estamos falando da morte, estamos falando também da vida, as percepções que a morte nos dá sobre a vida. Porque uma planta, ela não tem como optar por ser ou não feliz. Uma planta não tem como optar por fazer ou não fotossíntese. Um animal não tem como optar por ser ou não instintivo. Mas o homem tem como optar por ser ou não valoroso. E ao optar fazê-lo, ele adquire um mérito de ter conquistado a sua própria natureza. Ela não foi dada de graça, ela é uma conquista. A conquista da natureza humana seria a maior das realizações. E, no entanto, nós muitas vezes trocamos a nossa natureza humana por qualquer coisa. Imaginem vocês, as plantas, os animais não têm esse livre-arbítrio, essa escolha, são seres tutelados. Nós temos essa escolha, podemos ser humanos ou não. E ao sê-lo, realizamos a nossa natureza, avançamos no caminho que nos corresponde. Então essa ideia da felicidade é muito importante que nós possamos entender. A felicidade que nos corresponde como seres humanos é aquela que nos realiza como seres humanos, fazendo aquilo que se espera de nós na face da Terra. Existe um conto, uma antiga história, gosto muito de contar histórias porque vocês vão perceber, talvez depois de algum tempo, vocês não lembrem de muitos dos argumentos que estou falando, mas de algumas das historinhas talvez sim. E essa é uma história bastante conhecida que faz parte de um sem número de histórias e contos ligados à tradição Zen. Diz que havia dois jovens, dois monges, lavando roupa em um rio. E um deles percebe que um escorpião se encaminhava para a água e começou a se afogar. Aí ele vai lá e salva o escorpião, e o escorpião o pica. E aí ele continua lavando a sua roupa. Daqui a pouco o mesmo escorpião e o outro jovem observando aquela situação. O mesmo escorpião caminha para a água novamente, começa a se afogar novamente, e o jovem vai lá ver de novo e o salva de novo, e ele o pica novamente. Aí o segundo já não resiste à curiosidade diante daquele fato tão estranho, né? Vira para ele e pergunta: mas você está fazendo isso por quê? Você não está vendo que esse escorpião é um ingrato? Você está tentando salvar a vida dele, ele está te picando, por que você faz isso? Ele diz: olha, eu que não entendo por que você está fazendo essa pergunta. Porque cada um está fazendo aquilo que lhe corresponde. Ele é escorpião, pica. Eu sou ser humano, tenho compaixão. Isso faz parte do esquema da natureza. Seria estranho se os escorpiões tivessem compaixão e os homens picassem? Tudo aquilo que é próprio do homem, como dizia Marco Aurélio, deve nos trazer plenitude, deve nos trazer felicidade. Isso é uma forma de encontrar glória no fato de sermos humanos e dar à vida o seu verdadeiro sentido. E fazer com que a morte nos encontre tranquilos, como dizia Amado Nervo: vida nada me deves, vida estamos em paz. Uma outra coisa que é interessante que coloquei para vocês, algumas tradições, eu coloquei aqui a visão inca, um povo que gosto demais da história deles, é o povo pré-colombiano, nosso vizinho aqui, do qual conhecemos tão pouco, que são os incas. Não são apenas eles, mas eu vou pegar um exemplo deles que eu acho muito belo, que vai dar para vocês entenderem essa ideia. Muitas vezes na história já houve civilizações que consideraram que sem essa natureza humana, a vida não vale a pena. Que tem certas coisas que, olha, se você tem que pagar o preço da tua dignidade, da tua natureza humana para sobreviver, às vezes é um preço caro demais que pode não valer a pena ser pago. Pode ser uma troca ingrata. Isso é estranho para a nossa civilização, que acha que a sobrevivência física deve imperar sobre todas as coisas.
para que vocês vejam o valor que era dado à vida por essas tradições e para que entendam que já houve civilizações que consideraram que ou viver como seres humanos ou é melhor não viver. Davam um valor a essa condição humana muito acima daquilo que damos hoje em dia, talvez porque nem a entendamos. Nós vivemos uma sociedade estranha que nos explica o que são as máquinas, o que são os astros e não nos explica o que são os homens. Nós não sabemos quem somos nós e o que viemos fazer aqui. Essa história, que é uma história muito interessante, alguns de vocês inclusive já conhecem porque gostam muito de contar, fala que os incas já estavam para ser derrotados pelos espanhóis. Pizarro chega na América pré-colombiana e vai fazendo negociatas com tribos indígenas e vai minando o grande império inca que havia na época. E se diz que um dos fatores de sucesso de Pizarro, porque ele chega, para quem não sabe, apenas com 600 homens na América pré-colombiana, primeiro são as alianças que ele faz através de corrupções com as próprias tribos indígenas. Mas em segundo lugar, com certeza, era a forma como eles faziam a guerra. Para as civilizações pré-colombianas, gente, embora isso pareça estranho para a gente hoje, a guerra era cerimonial. E a ética de guerra era fundamental. Perder a ética, eles preferiam perder a guerra. Do outro lado do oceano e do outro lado do tempo, um outro personagem, que era Júlio César, falava também isso, que eu prefiro perder a guerra do que perder o espírito de Roma, porque senão já não sei mais para o que estou lutando. E esse povo, particularmente, que eram os incas, eles tinham vários hábitos interessantes. Um dos que se conta que era muito bonito é que quando eles se enfrentavam os exércitos à luz do dia, sempre com a múmia do seu ancestral fundador à frente, eles faziam uma oração. E eles pediam que o braço dos deuses, sobretudo de Inti, que era o seu pai Sol, se colocasse ao lado, não deles, mas do justo, fosse quem fosse. Vocês imaginarem o peso de um pedido desses? Que o braço do pai Inti se coloque ao lado do justo, seja ele quem for. Bom, e toda essa ética de guerra que os incas têm, diante de um invasor espanhol que não usava nenhum tipo de ética de guerra, fez com que eles fossem sendo derrotados. Entre outros vários fatores, não foi só isso, mas foi um dos elementos que fez com que eles fossem sendo derrotados. Os espanhóis faziam, por exemplo, um ataque pela retaguarda à noite, pegando os exércitos adormecidos, destruíam mantimentos para que eles passassem fome e faziam pior, o que os incas consideravam mais abominável de tudo. Quando os exércitos se retiravam das cidades, eles atacavam a cidade só com mulheres e crianças, para abater o ânimo dos guerreiros. Eles faziam todo tipo de recursos que vocês possam imaginar, que eram tudo menos éticos. E com isso os incas foram sendo derrotados. E se diz que já nos últimos tempos eles se recolhem numa resistência na cidade de Víticos, a montanha de Vilcabamba, os últimos incas, e ficam fazendo uma espécie de guerra de guerrilha contra Pizarro, que já estava em Cusco, já tinha dominado a cidade de Cusco. E Pizarro e os seus sucessores, ao longo de alguns anos, tentando subornar, corromper esses líderes incas para cessar a batalha. Um deles, que vocês conhecem o nome por um episódio muito infeliz, que virou condutor de guerrilha, que é Tupac Amaru, ele deve se revirar no túmulo até hoje por conta disso, diz que um embaixador espanhol foi mandado para falar com ele e perguntar em que condições ele aceitaria a rendição. E ele nega qualquer acordo de rendição. E esse diplomata espanhol já se retirava, esse negociador, quando ele resolve voltar. Olha, tudo bem, já que eu estou aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei observando todo esse processo da guerra e vi que um dos elementos que levou vocês à derrota que vocês chegaram foi a maneira como lutaram. Agora, veja bem, a primeira vez que vocês viram a maneira como a gente lutava, deve ter sido uma grande surpresa para vocês. A segunda, surpresa. A 10ª, surpresa. Mas a 20ª, a 30ª, a 40ª vez que vocês viram, já não era mais surpresa. Por que não nos imitaram? Por que não usaram os nossos recursos contra nós? Por que se deixaram abater dessa maneira? Diz que Tupac Amaru muito calmamente se levanta, vira para esse emissário e diz o seguinte: olha, tem algo que você talvez não entenda sobre nós incas. Nós, incas, só queremos a terra se for para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, a gente prefere deixar para vocês. E deixaram.
E deixaram. Então, essa história que eu gosto muito e acho muito interessante, forte, né? Que mostra que nem sempre a vida foi tomada com a mesma ótica que temos hoje em dia. Houve um momento que valores eram maiores do que a própria vida. Percebam como as coisas vão se perdendo ao longo da história. Perdendo-se na memória dos homens, porque como patrimônio está aí. E se considerava que a felicidade humana consistia no encontro desse tesouro, que eram os valores que garantiam ao homem não qualquer tipo de vida, mas uma vida humana, que pudesse colocá-lo frente a frente com a morte em paz, sereno, sem dívidas, sem cobranças, sem amarguras. Esse era sempre o segredo dessas civilizações tradicionais. Bom, e aí sim, eu sei que alguns de vocês talvez tenham vindo aqui com uma curiosidade de saber, bom, mas o que várias tradições ao longo da história pensavam sobre o processo técnico da morte propriamente dito. Isso não é muito a tônica da palestra, como falei para vocês, queria mais falar sobre a vida mesmo, mas apenas como detalhes. Tá? Várias tradições, o que elas respondem quando se faz a célebre pergunta, para onde vamos? Quem arriscaria? Para onde vamos, segundo várias tradições, por exemplo, as tradições orientais, a egípcia, para onde vamos quando morremos? Para lugar nenhum. Porque morte não é nem promoção, nem castigo, nem bilhete para tour. Ou seja, para lugar nenhum. Se diz que o homem, de fato, quando ele perde os seus veículos mais densos, o corpo físico, a consciência se refugia naquele pouquinho de mente que resta. Agora, uma coisa interessante que vocês percebam, a visão dessas tradições é de que o nosso corpo é parte do corpo físico da Terra. As nossas energias são parte da energia da Terra. E a nossa mente é também parte da mente da Terra. Então, quando nós passamos por esse processo que a gente conhece como morte, cada coisa volta ao meio de onde veio. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não é assim? Então a matéria física volta ao plano físico, a energia volta à energia da Terra, e a nossa mente vai descansar em algum ponto do plano mental da Terra. Segundo todas essas tradições, a Terra também o tem. Tá? Agora, vejam bem que interessante, porque se diz que esse plano mental, e não é algo muito difícil de vocês perceberem, ele tem graus, ele tem níveis, ele tem um septenário de possibilidades. Vocês percebem que nem todos os pensamentos de vocês são do mesmo nível? Isso é óbvio, né? Existe um nível mais baixo de pensamentos, que são aqueles mais ligados ao plano físico, à sobrevivência, aos instintos de procriação, à sensualidade. Existem aquele nível de pensamento intermediário que está voltado mais para os nossos desejos emocionais, para as nossas angústias, para as nossas carências. E existe um nível de pensamento mais elevado, lá em cima, que está voltado para a compaixão, está voltado para a fraternidade, está voltado para a beleza, está voltado para a unidade, para os mistérios. Então, durante a vida, aonde a tua mente esteve? Em qual desses três planos? Obviamente, deve ter passeado pelos três, mas você percebe que predomina uma tônica na mente, que é aquele local onde a mente mais está familiarizada, onde ela mais costuma estar, onde ela se sente em casa. Perdidos os veículos mais densos, para onde ela vai? Onde ela tem identidade, onde ela se sente em casa. Para essas camadas mais densas da mente, que a tradição oriental chama de Kamaloka, local de desejos, ou para aquele local mais sutil da mente, que a tradição oriental chama de Devachan, ou para uma região intermediária. Então ela não vai para lugar nenhum, ela fica onde ela sempre esteve, que é o local onde ela construiu a sua afinidade. Então diz-se que o homem prepara o seu pós-morte aonde? Na vida. Você está construindo agora o seu pós-morte, pelas afinidades que tem. A sua consciência, durante a vida, ela fica mais tempo onde? Aí ela vai ficar. Morte não é promoção, ninguém se torna espiritual porque morreu. Tá? Ela vai ficar onde ela sempre esteve, onde você conquistou colocá-la. Entendem isso? Que me parece bastante lógico, não estou aqui para fazer proselitismo, nem para dizer que os orientais têm razão, mas vocês vão de convir que é uma hipótese bastante sensata, não é isso? Bom, se diz que nesse ponto, quando o homem tem necessidade ainda de experiências, quando ele ainda necessita voltar à Terra,
ele esgota algum tempo de experiência nesse plano sutil e depois voltaria a tensionar a Terra e novamente receber um corpo. Essa é a teoria da reencarnação que tantas tradições orientais falam sobre ela. O Egito tinha uma maneira muito bonita, muito poética de ver isso, que era o ritual do peso do coração do morto, que talvez vocês já tenham visto esse desenho por aí. Maat, que era a deusa da justiça, ficava numa região intermediária entre o céu e a terra, que era o Aduat. E ela esperava que Anubis, aquele deus chacal, trouxesse a alma do morto, com uma balança de 2 pratos. Lá chegando, ela pegava o coração do morto e colocava num dos pratos da balança. E no outro prato ela colocava aquela pluma que ela trazia na cabeça, no outro prato. Se o coração do morto pesasse menos do que uma pluma, ele subia ao amente. Se ele pesasse mais do que uma pluma, descia novamente ao mundo material. Era a visão da reencarnação para os egípcios de maneira bem simplificada, né? Agora vocês imaginam o que pode ter dentro do coração para ele pesar menos do que uma pluma? Coisas materiais? Aquele carro que ele estava quase comprando? Aquele apartamento, aquele resort? Essas coisas pesam. E se ele deseja essas coisas, ele vai na direção onde ele pode realizar esses desejos. A ideia do mito da caverna de Platão é a mesma coisa. A caverna é o mundo material e o homem está preso ali pelos seus desejos. As sombras nada mais são do que isso, a projeção dos seus desejos. Agora, se o homem tem um coração que pesa menos do que a pluma de Maat, o que será que tem lá dentro? Justiça pesa? Compaixão pesa? Honestidade pesa? Ética? Nada disso pesa. Então o homem vai a uma dimensão que eles chamam de a mente, que é a terra de Amon, onde reinam essas coisas. E não é por uma questão de prêmio e castigo, não, é por uma questão de justiça. Porque seria terrivelmente injusto mandar um homem que está ávido por coisas materiais para o amente. Isso seria uma tortura. Não tem nada que ele ama lá. Seria terrível. Então ele vai na direção que o seu coração aponta. A tradição asteca, eles têm um deus que também é a mesma ideia espalhada pelos 4 cantos do planeta. Huitzilopochtli. O nome é complicado, mas a história é bem conhecida. Huitzilopochtli era o deus colibri. Ele dizia que há alguns homens de coração puro que são homens colibris, têm almas colibris, que quando perdem o seu corpo eles voam em direção ao sol. E tem outros que não têm asas tão poderosas, que ficam pairando em torno da terra e que terão que voltar até que se tornem almas colibris. É muito belo porque eles dizem que os raios do sol são as penas dos colibris que penetraram no sol. Foram até ele e penetraram no sol. Todos os homens colibris que se levaram até o sol e penetraram nele e deixaram suas penas à sua volta, que seria a radiação solar. É uma tradição muito bela, muito interessante. Então vocês veem que isso está presente em todas as direções, é muito recorrente essa ideia, né? Então, segundo se diz, o ideal para o homem seria ser um colibri. Não necessitar mais, não estar mais preso a esses elos do desejo que fazem com que ele fique amarrado à terra. É o que os orientais chamam de sansara, esse eterno retorno, vida e morte, vida e morte, vida e morte. A grande aspiração para os orientais era a libertação do sansara, romper essa roda, ir até o sol, se tornar, como diriam os astecas, um colibri. Dizem várias tradições que o homem vai girar várias vezes, passando pela experiência humana, sempre aprendendo um pouquinho mais, sempre aprendendo um pouquinho mais. Isso faria uma espiral até o momento em que ele dominasse todas as virtudes que são próprias da natureza humana. E aí ele poderia se questionar onde é o centro de tudo isso, o centro da circunferência, que não está em nenhum ponto dela, está no centro. A origem da circunferência não está em nenhum ponto dela, está no centro. Quando o homem se indaga a origem da circunferência, ele vai ao centro e supera então o sansara, supera a prisão das manifestações, que não é muito diferente do que os celtas representavam. Só que eles representavam de uma maneira um pouquinho diferente. Eles diziam, sabe o quê? Que o homem vai girando assim, passando por todas as experiências, sempre aprendendo um pouco mais. E quanto mais ele gira, mais ele vai aproximando desse centro. Porque a sabedoria é aproximar-se do centro, que é o ideal humano, a condição humana plena. E ele ia aproximando, aproximando, aproximando e se ia formando um cone. Quando ele chegava lá em cima, que ele dominava a si próprio, conquistava o centro, isso era coroado por uma estrela de 5 pontas, que representa o domínio do homem sobre os fatores materiais.
Esse cone com uma estrela de 5 pontas em cima, lembra alguma coisa para vocês? Vocês já viram alguma coisa parecida? Vocês não usaram isso agora em dezembro na casa de vocês, não? Era mais ou menos a ideia. Então essa ideia do samsara, essa ideia da prisão do homem no mundo material e de que buscar ser aquilo que nos corresponde é aquilo que nos permite encontrar o centro. E que estamos presos a isso por uma ilusão, por não sabermos quem somos. Existe uma história muito bonita, mais uma história para vocês lembrarem. Vocês sabem, alguns conhecem isso, nós temos dentro da escola um Instituto de Artes Marciais Filosóficas, que é o Instituto Bodhidharma. E esse Bodhidharma foi um grande sábio que se diz que foi um dos introdutores das artes marciais na antiga escola Shaolin, no antigo templo Shaolin. E conta-se uma história de que o primeiro sucessor, o primeiro patriarca, que foi sucessor de Bodhidharma na tradição, teria sido um jovem chamado Ruike. Alguns devem conhecer essa história, uma história muito bonita, e diz que Ruike passa anos a fio à porta desse mosteiro, esperando que Bodhidharma desse a ele uma oportunidade de aceitá-lo como discípulo. E Bodhidharma sempre muito reticente para receber os seus discípulos. Evidentemente não poderia passar a sua sabedoria para qualquer um, era muito responsável em relação ao conhecimento, como todos os mestres sempre foram. E diz que o Ruike persiste, até que num determinado momento, no meio de uma nevasca, Bodhidharma se apieda daquele homem parado no meio do gelo e resolve ir até lá, perguntar para ele o que ele queria dele. Mestre, me permite pelo menos uma pergunta, me permite pelo menos um pedido? E Bodhidharma diz, está certo, um pedido. Aí diz que Ruike vira para ele e diz, Senhor, me tira do samsara. E Bodhidharma responde para ele, quem te colocou nele? E simplesmente com essa pergunta, Ruike chegou à iluminação. Ele percebeu que ele estava no samsara porque ele se identificava com ele, e nada mais. E que era uma questão de uma polaridade mental, uma chave. Eu não sou isso. Eu sou um ser humano. E os seres humanos não são prisioneiros do samsara. Não são prisioneiros de uma cadeia de correr atrás de instintos. Correr atrás de instinto de procriação, instinto de sobrevivência. Isso é animal, isso não é humano. Eu escolhi estar aí. E posso reverter essa chave, escolher ser humano. Mais uma vez, Immanuel Kant dizia que se algum dia houver um Deus que nos julgue, nos julgará não como seres condicionados, mas como seres livres, que optaram, inclusive, por se deixar condicionar. Optaram por abrir mão da condição humana. Então todos esses elementos, todas essas reflexões foram feitas por homens que souberam viver e souberam morrer, considerando tudo como uma continuidade natural da vida. Sócrates uma vez perguntam para ele, Sócrates, de onde vêm os vivos? E ele responde, ora meu caro, que pergunta, de onde vêm os mortos? Mas que besteira, Sócrates, os mortos vêm dos vivos. Ele, mas que besteira, meu caro, os vivos vêm dos mortos. O eterno retorno da vida. Um contínuo processo de autoaperfeiçoamento, um contínuo processo de lutar por construir a si próprio. Dominar por mérito aquilo que a natureza nos deu em potência, sermos humanos, que é uma honra. Viver dessa forma garante toda a serenidade e a tranquilidade diante dessa morte ou de quantas tenham que vir. Bom, voltando ao assunto daquela revista que falei para vocês, a visão materialista da eternidade. A ideia proposta do artigo, que hoje, bom, lá entre nós é um artigo para vender revistas, né? Porque dizer que nós vamos conquistar a eternidade num corpo físico, nem a galáxia vai conquistar a eternidade no corpo físico, porque tudo tem um termo, tudo finda num determinado momento, isso é óbvio. A única coisa permanente e perpétua no mundo material é a mudança, é a transformação constante. O que pode haver uma longevidade maior? Pode. Mas isso aí tem uma série de considerações que nós teríamos que fazer. Imaginem vocês os investimentos milionários para levar um homem até 200 anos, quando a maior parte dos países da África a longevidade está em torno de 25, 30 anos de idade. Temos problemas sociais, políticos, morais de todos os tipos, que podem exterminar a humanidade a qualquer momento. Então todas essas questões, uma quantidade enorme de medicamentos complicados para poder dar uma longevidade maior a 1 ou 2 homens que possam pagar por isso, num momento crítico como esse, para começo de conversa já parece um pouco de alienação. Eu tenho, toda a minha família reside no Rio de Janeiro e ontem eles me ligavam e falavam algo que eu fiquei muito surpresa, porque, bom, nasci e vivi na cidade e nunca vi nada parecido. Eles disseram que deu 48 graus no Rio de Janeiro.
Nos últimos 100 anos não houve essa temperatura. O planeta todo reage de uma maneira agressiva, a gente não sabe o que vai vir por aí. E as pessoas fazem de conta que não estão vendo e têm investimentos milionários para fazer o homem ter 200 anos. Bom, parece uma brincadeira de gosto duvidoso, não é isso? Agora considerem, já que nós estamos trabalhando no plano mental, que isso fosse obtido. Lembrem do bardo Todol. Chegou um momento que você criou tantas amarras, tantas amarguras, tantos nós, que não tem condições mais de crescer, mas o teu corpo continua. E o teu corpo continua, e você parado internamente. Como ser humano não avança mais nem um passo, mas o corpo continua. Isso é vida digna de ser vivida? Ou não seria mais propício deixarmos que a natureza, que pelo visto é mais sábia do que nós, decida em que momento a nossa experiência não tem mais sentido, já que nós não entendemos nem muito bem qual é a essência da nossa experiência, o que viemos fazer aqui? Imaginem vocês o que é prorrogar uma vida há 200 anos sem nenhum sentido, só com amarguras, só com críticas, só com formas mentais negativas, só causando prejuízo à vida das pessoas que estão à nossa volta. Como dizia Cícero, que é um outro pensador sensacional, certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas das quais participas. Se nem isso podemos nos certificar. Então nós desconsideramos o aspecto qualidade de vida em prol da quantidade de vida. Uma sociedade que só pensa no quanto e não no como. E chega a certas coisas que são um pouco duvidosas e estranhas e de valor muito discutível. Nesse momento, isso é algo prioritário? Uma outra grande filósofa, que foi Helena Petrovna Blavatsky, dizia: a boa ação é aquela que atende a alguma necessidade no mundo ou em nós. Isso é uma necessidade do mundo ou nossa nesse momento? Ou temos que pegar esses 60, 70 anos que temos e aprender a vivê-lo com dignidade, porque nem isso fazemos? Em 60, 70 anos a nossa vida está sobrando porque não sabemos empregá-la de maneira correta. Para que queremos mais vida? Mais quantidade? Será que não seria melhor mais qualidade? Humanamente falando? Não apenas qualidade física? Então, uma série de reflexões que seria interessante considerar. Essa mesma revista que tratava desse assunto tão tecnicamente conseguiu me deixar chocada. Eu pensei que ela não fosse conseguir isso, ela conseguiu. E algumas páginas depois dessa reportagem sobre a imortalidade, eles anunciavam um videogame para jovens. O videogame consistia em você fazer de conta que você é um refugiado do Sudão, fugindo de tropas de extermínio e tentando encontrar comida. E à medida que você ia conseguindo, você ganhava pontos. Bom, isso está acontecendo, já morreram 300 mil pessoas. Não é um pouco mórbido colocar jovens para brincar com isso? Que tipo de valores essa sociedade tem? Imaginem uma pessoa com esses valores vivendo 200 anos. O que é o bem nessas condições? Que nível de valor essa sociedade está cultivando para querer mais, mais, mais e mais? Ou seja, um nível de morbidez que beira a loucura. Então, quando se foca muito no quantitativo e se desconsidera o aspecto humano da vida, caímos nessas coisas bizarras que parecem às vezes que é um surto de loucura coletiva. Bom, essas são algumas considerações que eu gostaria de colocar para vocês. Como falei, o enfoque da nossa palestra hoje é brevemente passar alguns elementos, não sobre a morte, porque sobre a morte ficaríamos aqui a noite inteira falando, o que pensavam os egípcios, o que pensavam os tibetanos. Inclusive temos uma excelente palestra gravada em DVD só sobre o bardo Todol, para aqueles que se interessem. Quem tiver curiosidade, temos algumas palestras, todas as nossas palestras são filmadas em DVD, é uma forma também de divulgar o nosso trabalho. O Bardo Todol é um livro interessantíssimo, mas todos esses assuntos são objeto do nosso curso de Filosofia Maneira Clássica. As reflexões que nós trazemos dentro das nossas palestras são o excerto do que fazemos dentro do curso de filosofia. Hoje a filosofia caiu num descrédito no sentido de parecer algo meramente intelectual e de muito pouca utilidade prática. Sócrates, que nós podemos considerar com justiça como um dos patriarcas da filosofia, um dos grandes filósofos que houve no passado, dizia com toda a sua autoridade: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Ou seja, a filosofia é a arte de viver. E a arte de morrer também, por que não? Saber fazê-los com dignidade, como ser humano. Portanto, todos esses assuntos, a tradição tibetana, egípcia, indiana, tudo isso abordamos dentro do nosso curso de filosofia. Entender um pouco melhor o que é o ser humano, o que é a condição humana, e poder sermos dignos herdeiros desse patrimônio que a natureza nos legou. Vivermos, não de qualquer maneira, não meramente sobrevivermos, mas vivermos de verdade. O tempo que for,
Porque o tempo não tem só extensão, ele tem também verticalidade, profundidade. E nessa dimensão de profundidade, de verticalidade, podemos sim desdobrar muitas vezes a nossa vida, sem precisar de tantos medicamentos complicados e estranhos.